Você tem direitos que nunca te contaram e deveres que provavelmente ninguém explicou direito. Hoje eu vou te mostrar 5 direitos e 5 deveres do cidadão brasileiro que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. Vou explicar de um jeito simples, direto, sem juridiquês, e você vai entender como a Constituição e as leis protegem você no dia a dia, o que você pode exigir do Estado e o que o Estado pode exigir de você. E aqui vai algo que muita gente não percebe. Saber disso muda a forma como você age em situações cotidianas, desde uma abordagem policial até uma cobrança indevida. Desde uma convocação judicial até um problema com um órgão público. Não precisa ser advogado e nem estudante de direito para entender nada disso. Se você é uma pessoa comum que quer saber os seus direitos, esse vídeo é exatamente para você. E fica o aviso. Quanto mais tempo a gente fica sem saber disso, mais vulnerável a gente fica. Então fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode mudar a forma como você enxerga a sua relação com o Estado e com as outras pessoas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Mais de 10 mil alunos já passaram pelos meus cursos e livros e muitos deles chegaram aqui sem saber absolutamente nada sobre direito e hoje entendem como a lei funciona na prática do dia a dia. Agora vamos ao que interessa. Vou começar pelos 5 deveres do cidadão que muita gente não conhece. O primeiro é o dever de colaborar com a justiça quando chamado. Se você for convocado como testemunha em um processo, você é obrigado a comparecer. Recusar sem justificativa pode gerar consequências legais. Imagina presenciar uma situação como testemunha, como quando alguém presencia um crime de roubo, ou um problema no seu trabalho, ou um acidente de trânsito. E aí, você ser intimado como testemunha, receber uma intimação para comparecer na audiência e simplesmente jogar fora o papel, achando que não é obrigado a ir. Esse tipo de equívoco pode te colocar em uma situação complicada. Dependendo do caso, você pode receber uma multa ou o juiz pode requisitar a sua condução coercitiva. E, em casos extremos, a recusa pode configurar até mesmo um crime, como o de desobediência. O segundo dever é o de participar do júri popular. Você sabia que qualquer cidadão pode ser convocado para atuar como jurado em um julgamento? No Brasil, os crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, o homicídio doloso, ou seja, o homicídio intencional, quando a pessoa mata porque quis matar mesmo. Esses crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri, formado por pessoas comuns e não por juízes profissionais. Imagina receber uma convocação dessas na sua casa e simplesmente ignorar, achando que não é obrigado a comparecer. Recusar sem justificativa legal pode gerar consequências e participar do júri é, inclusive, uma forma direta de exercer a cidadania. O terceiro dever é o de socorrer vítimas em acidente. Se você presenciar um acidente e tiver condições de ajudar, a lei exige que você preste socorro. Deixar de fazer isso quando é possível agir, sem risco para a própria vida, é crime previsto no Código Penal. A omissão de socorro ocorre quando alguém, podendo agir sem risco pessoal, se recusa a prestar ajuda a uma pessoa em situação de perigo. Médicos e profissionais de saúde têm um dever ainda maior. E se alguém não puder prestar o socorro físico, vamos supor que você presenciou um acidente, mas você não é da área da saúde e não sabe como ajudar. Então, o que é preciso fazer é ligar para o SAMU 192 ou para os bombeiros 193. E isso já cumpre o dever legal.
O quarto dever é o de prestar assistência afetiva aos filhos. Esse é um dos mais recentes, incluído no Estatuto da Criança, em 2025. A lei passou a prever expressamente que os pais têm o dever de estar presentes na formação psicológica, moral e social dos filhos. Isso inclui orientar nas escolhas de vida, apoiar nos momentos difíceis e atender à presença física quando a criança ou o adolescente precisa. O abandono afetivo é considerado conduta ilícita e pode gerar obrigação de reparação de danos, ou seja, a ausência emocional deixou de ser algo apenas moralmente condenável e passou a ter consequência jurídica concreta. O pai ou a mãe que não dá assistência ao filho pode ser condenado a indenizar a criança. O quinto dever é o de prestar assistência aos pais na velhice. Filhos adultos têm o dever legal de apoiar os pais quando estes precisam de cuidados. Isso está previsto tanto no Código Civil quanto no Estatuto do Idoso. Imagina um pai ou uma mãe idosos, sem condições de se sustentar, e os filhos simplesmente se recusando a ajudar. Essa recusa pode resultar em ação judicial de alimentos, e o filho pode ser condenado a pagar uma pensão para os próprios pais. Certo, falamos sobre 5 deveres, agora vamos aos 5 direitos que muita gente não sabe que tem. O primeiro é o dever à informação pública. Qualquer cidadão pode solicitar informações a órgãos públicos por meio da Lei de Acesso à Informação. Você pode pedir dados sobre contratos firmados pela prefeitura, sobre gastos das secretarias, sobre decisões administrativas que afetam a sua comunidade. Se uma prefeitura gastar dinheiro de forma suspeita, qualquer cidadão pode protocolar um pedido e ter acesso a esses documentos. Esse direito existe, é gratuito e pouquíssimas pessoas o utilizam. O segundo direito é o de não produzir prova contra si mesmo. Esse direito é pouco conhecido, mas é fundamental. Ninguém é obrigado a confessar um crime, a fornecer informações que possam incriminar a si mesmo ou a colaborar com uma investigação conduzida contra a própria pessoa. Esse princípio protege qualquer cidadão enquanto o processo corre. Imagina ser abordado por um agente público e, sem saber desse direito, acabar fornecendo informações que te prejudicam. Conhecer esse princípio pode fazer uma diferença enorme em situações críticas. O terceiro direito é o de receber indenização quando um agente público causa dano a você. Se um servidor público, no exercício da função, te causar algum prejuízo, seja um dano físico, moral ou material, o Estado é responsável por isso. Imagina um carro da prefeitura bater no seu veículo durante uma ronda. Ou um procedimento médico em um hospital público ser feito de forma negligente. Nesses casos, você tem o direito de buscar reparação, e esse direito está expressamente previsto na Constituição Federal. O quarto direito é o de receber resposta escrita quando você faz um pedido formal à administração pública. Isso significa que se você protocolar um requerimento em qualquer órgão público, esse órgão é obrigado a te responder e precisa ser por escrito. Imagina solicitar uma certidão em uma repartição pública. A resposta deve ser formalizada por escrito, garantindo que o cidadão conheça a motivação da decisão, se o pedido foi aceito ou negado e o porquê. E se o seu pedido for ignorado, se não for dada uma resposta, se não for dada resposta alguma em prazo razoável, é possível entrar com um mandado de segurança para que o judiciário determine um prazo para a administração se manifestar. O quinto direito é o de fazer denúncias de forma anônima pelo telefone 181. O Disque Denúncia. Muita gente não sabe que este telefone existe ou não sabe que pode usá-lo sem se identificar. Você pode denunciar crimes, irregularidades e situações de risco sem precisar revelar o seu nome. Imagina saber de um esquema ilegal no seu município e não agir por medo de represália. O anonimato garantido pelo Disque Denúncia 181.
existe exatamente para proteger quem quer colaborar com a segurança pública sem se expor. Esses são apenas alguns dos direitos e deveres que o cidadão possui. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Aprender o direito não é uma questão de talento. Qualquer pessoa que queira de verdade consegue aprender. Se hoje você ainda se sente perdido ou confuso diante do direito, isso não tem nada a ver com falta de talento, falta de dom, falta de inteligência. Tem a ver apenas com falta de base, e base se constrói com o ponto de partida certo. Eu mesma, quando eu comecei a estudar direito, me senti completamente fora do lugar. E com o tempo eu fui identificando os assuntos que servem de base para todo o resto. E quando eu aprendi essa estrutura, as coisas começaram a se encaixar naturalmente. Hoje eu quero que você tenha esse mesmo caminho de entrada. Existe uma lógica no direito que a maioria das pessoas nunca aprende. Muitas vezes nem as próprias faculdades ensinam isso. Quem não aprende essa lógica desde o começo vai acumulando dúvidas em cima de dúvidas e nunca tem a sensação de que entende de verdade. E quem aprende essa base passa a enxergar o direito com a sensação de que finalmente as peças fazem sentido. O curso Primeiros Passos no Direito foi criado para quem está nesse começo e não quer continuar se sentindo perdido. O curso é simples, direto, fácil de acompanhar e qualquer pessoa consegue entender, mesmo sem nenhum conhecimento anterior. E você tem 7 dias de garantia. Isso significa que você pode entrar no curso, assistir o conteúdo, explorar com calma. E se sentir que não é para você, pelo motivo que for, é só pedir o reembolso dentro do prazo, sem complicação. O link para acessar o Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Mas, se ainda não for o momento certo para você entrar no curso, por qualquer motivo que seja, tá tudo bem também. O que importa é que você continue aprendendo. Você pode fazer isso aqui pelo canal, de graça, assistindo um vídeo por dia. Em pouco tempo, você vai perceber diferença na forma como você entende as situações ao seu redor. E aqui vai uma reflexão que eu deixo com você. Não é por acaso que o direito é apresentado como algo complicado, distante, coisa de especialista. Um cidadão que conhece os próprios direitos não se deixa enganar com tanta facilidade. Aprender o direito é, acima de tudo, um ato de cuidado com você mesmo. Pense nisso. Para continuar aprendendo agora, eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos do canal disponível para você clicar e aproveitar. Assista pelo menos mais um vídeo hoje, cada vídeo é um passo a mais nessa direção. Até!